Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do que você está vendo esse vídeo, não é? Aqui quem fala com vocês é o Hadou. Bem-vindos para mais um vídeo do canal Leitor Beta. Bem, antes de começar esse vídeo eu tenho que dar novamente agradecimentos a vocês por vocês estarem mandando esse vídeo para os seus amigos. Algumas pessoas estão falando comigo pela Spirit. Não deixem de entrar no site aqui embaixo, do spirit.com/Hadoriel, que é o meu site da Spirit. E peço que vocês confiram minhas fanfics para poder ver se estou fazendo um bom trabalho com elas. E é claro, mandarem minhas fanfics e mandarem suas fanfics que eu quero que analise para mim. Faz algum vídeo que não tem uma análise. A última análise que eu fiz foi uma completa, que eu me esforcei muito para poder editar e fazer aquela análise. Vocês parecem que gostaram. Então, se vocês querem continuar com a análise completa, ou se vocês querem continuar que tem as análises, me mandem as fanfics para poder analisá-las, ok? Fazendo elas de uma maneira mais dinâmica, para poder o vídeo não ficar tão grande, ok? Assim não fica aquela coisa maçante, que vocês ficarem vendo um vídeo de 40 minutos sobre uma análise. Uma fanfic geralmente que nem é sua, então eu acho que as pessoas não gostam muito disso. Então, se vocês me mandarem elas ou entrar em contato comigo pelo Facebook, facebook.com/HadouDPablo, que vai estar também nos comentários, que vai estar também na descrição, eu ficaria muito grato, ok? As pessoas pedem para mim para poder fazer análise. Eu vou nelas e eu mesmo peço para poder fazer análise quando eu acho que fanfic interessante. Porque eu acho que ela vale a pena ser continuada. Quando eu não quero que uma fanfic morra, ou quando que eu acho ela bom, eu vejo potencial nela, eu peço para poder fazer análise. Você deve ter percebido mais ou menos que as análises que eu fiz aqui só tem um homem. Só teve um escritor entre todas as análises que eu fiz. E a maioria das análises que eu fiz são de livros de romance. Sim, eu adoro romance. Na verdade, quem não gosta de romance, uma pessoa mais fria do mundo, eu acho que gosta de romance um pouco. Se ela for casada, pelo menos um pouquinho. As pessoas geralmente confundem não gostar de romance ou não ser romântico como ter uma visão diferente do que é ser romântico. Como assim? Vou explicar. Às vezes algumas pessoas elas consideram o amor tão importante para elas mesmas ou para as pessoas a qual elas amam que elas não demonstram esse amor com todo mundo. Tem pessoa não, tem pessoa que ela é romântica com todo mundo, ela é carinhosa com todo mundo. Ela é carinhosa desde a velhinha que está do lado dela no ônibus até a mãe dela, ela trata do mesmo jeito. Tem pessoas não, elas têm um carinho especial pela mãe, só vai ter aquele amor com a mãe, pode ter uma namorada, pode noivar, pode se casar, não vai ter o mesmo carinho e vínculo que teve com a mãe dela. O que eu acho certo, na verdade. Mas tem pessoas que realmente são carinhosas com todo mundo, o que eu acho meio irrelevante. Às vezes, você ser carinhoso com todo mundo ou ser carinhosa com todo mundo te desgasta ao longo do tempo, porque nem sempre as pessoas também vão ser carinhosas com você ou também vão ser românticas com você. Nem sempre você vai ser retribuído, e você não ser retribuído muitas vezes mata um pouquinho de você, entendeu? E estou falando isso por causa de pessoas que escrevem livros de romance. Normalmente aqueles romances clichês, a garota vai se apaixonar, o cara não vai querer, o cara vai se apaixonar, ou a garota não vai querer, vai ter todo aquele desenrolo no final, vai ter aquele felizes para sempre. Sei que muita pessoa gosta desse livro, eu particularmente gosto de alguns livros desse tipo, principalmente a qual tem um desenrolar da história muito bom, mas às vezes fica uma coisa maçante, uma coisa desinteressante, né? Para os escritores de romance, a primeira dica que eu dou: não seja previsível. Algumas histórias, algumas fanfics que eu leio na Spirit, eu pego a história, só de ver o primeiro capítulo, ou o segundo capítulo, ou o terceiro, porque o primeiro geralmente é introdução. Eu sei o que vai acontecer no meio e no final da história. São histórias muito previsíveis, são histórias a qual ninguém vai ler. Então, algumas pessoas que quando vêm no meu Facebook e me mandam uma história, não é porque eu sou arrogante que eu tô falando, meu canal é grande. Nem grande meu canal, nem médio meu canal é, para poder eu ficar rejeitando história para poder não analisar. Mas são histórias a qual realmente eu vejo que eu for falar para vocês lerem, vocês não vão ler. E vão tirar a credibilidade do meu canal. Desculpa, mas é verdade. A história não é boa, não tem bom desenvolvimento. E também, o que adianta você me mandar uma história, eu vim aqui no canal analisar a sua história de romance e você parar de escrever ela? Eu analisar a sua história, todo o processo que você me manda, que eu não faço um vídeo sobre ela, não é porque eu tô sendo arrogante, eu tô demorando para poder postar vídeo. É porque eu estou vendo se você é uma escritora que posta frequentemente, se é uma escritora que escreve frequentemente, ou uma escritora que lê frequentemente. Aquele pedido de amizade que eu mando para as pessoas que pedem para poder analisar, tanto na minha fanfiction
tanto na Spirit, não é à toa. Eu monitoro aquele escritor, faço um stalker nele, para poder ver se realmente vale a pena eu ler a história e trazer ela pro canal, ok? Não estou me considerando uma pessoa importante, eu não sou uma pessoa tão atarefada assim para poder ter que ficar fazendo stalker para poder depois analisar a história. Só que seria chato ficar trazendo história para vocês, fazendo análise de livros e de histórias a qual as pessoas param de escrever. Imagina, eu começo a receber milhares de histórias para poder analisar, que se Deus quiser um dia ainda vou receber. Eu começo a receber milhares de histórias para poder analisar. Aí eu não faço nenhum tipo de seleção, eu saio pegando histórias aleatórias. As histórias aleatórias que eu pego, além delas terem uma escrita totalmente ruim, totalmente estranha, as pessoas ainda parem de postar as histórias, com uma má fama que o meu canal ia ficar. Além disso, as pessoas que mandaram histórias pra mim, que escrevem frequentemente, eu me senti injustiçadas. Porque elas sim têm uma frequência, elas sim leem, elas sim recomendam, elas sim continuam com a história delas, se dedicam à própria obra, e eu dei olhares para uma pessoa chata, uma pessoa idiota, entendeu? Segundo ponto, para poder escrever histórias de romance. Eu sei que muita pessoa gosta de colocar o olhar feminino e o olhar masculino em suas histórias, sempre revisando entre eles, quando não se decidem se querem colocar a história vendo pelo olhar masculino ou olhar feminino. Geralmente as mulheres gostam de fazer muito isso, né? A mulher é sempre indecisa, né? Não usem POVs. Point of view. Não usem POVs. Nada contra as pessoas que não usam. Sim, tem contra sim as pessoas que usem POV. Não, por favor, não usem POV. Quer usar um POV? Usa uma vez só, um capítulo inteiro. Depois chega outro capítulo, você narra contra o POV. Aí outro contra o POV. Um boss que eu fiz, que tem um livro da saga De Repente, que eu estou no terceiro livro, tá terminando para poder fazer resenha para vocês, usa esse tipo de POV, esse tipo de escrita. Um capítulo é sobre a mulher, aí outro capítulo é sobre o homem. Um capítulo é sobre a mulher, outro capítulo é a visão do homem. E fica ótimo. É uma ótima história de romance, é uma história de romance picante, uma história de romance muito interessante, com um desenrolar muito legal, e é uma história de romance, de amigos, de amiga, que você pode ver que ela acontece. Não são histórias muito fantasiosas. Agora o terceiro ponto, histórias de romance. Não sejam fantasiosos demais. Se vocês colocarem o amor acima de tudo como uma coisa fantasiosa, além de não render visualização para sua história, não vai render nada para as pessoas que estão lendo. Pensa bem, você tem que escrever uma história ao qual tenha sentido. Porque se você escrever que alguma história que seja praticamente um conto de fadas, ninguém vai se interessar. Porque aquilo sabe que não é verdade. Nunca vai acontecer. As pessoas de hoje em dia tendem a ler histórias a qual elas podem se inspirar para a vida real, a qual podem tirar alguma coisa daquela história de romance. Homens leem histórias de romance e ficam mais românticos. Mulheres leem histórias de romance e ficam mais românticas. Elas retiram alguma coisa daquilo. Eles retiram alguma coisa daquilo. É como sempre dizem, um homem se apaixona pelo que vê, a mulher se apaixona pelo que ouve. Entendeu? Então você colocar a leitura, que é realmente os dois pontos, ler e ouvir, uma coisa fantasiosa, seria completamente imbecil. Desculpa. Histórias de romance, elas não podem ser tão fantasiosas assim. Quer colocar uma história de romance fantasiosa? Coloca lá, assim ó, bem baixo, na categoria, ou não lembro se é categoria ou gênero, fantasia. Minha história de romance, ela tem gênero fantasia. Porque realmente acontece coisas a qual realmente é uma distorção da realidade. Não acontece na realidade, entendeu? Pessoas saindo de livros, mulheres aparecendo do nada. Então, fantasia. Isso é fantasia. Tô querendo dizer pra você não colocar essas histórias de romance uma coisa muito banal. O homem se apaixona pela mulher, eles lutam, a mãe não aceita, o pai não aceita, mas mesmo assim eles conseguem superar tudo pelo seu amor e eles ficam juntos. Você sabe que não acontece nada disso hoje em dia, não é? Não, não acontece. Não tô falando que as pessoas tenham deixado de ser românticas, as pessoas tenham deixado de ser amorosas umas com as outras, mas isso é um tipo de coisa qual é raro de acontecer. Pensa bem, se você teve namorado, teve namorada,
Quantas vezes você pensou em desistir na primeira vez que você teve algum problema? Ah, amarrador, eu não pensei em desistir, mas eu sempre lutei pela minha namorada, pelo meu namorado. Ok, eu tinha uma namorada que tudo tava contra mim. Olha, a prima dela encheu o saco, que era uma completa vadia, que ela quase fez terminar. O pai dela era chato pra cacete e vivia fazendo ficar triste. A família toda dela queria que ela arrumasse um cara, tipo, vamos dizer, da patente dela. Digno de histórias de romance mesmo, entendeu? Eu superei, eles ficam um tempo separados, mas depois disso eu superei a prima dela, passei por cima dos pai dela, passei por cima da minha mãe também, não queria que eu ficasse com ela, e no fim, sabe o que aconteceu? Nós mesmos destruímos nossa relação com nossas próprias mãos, entendeu? Foi a minha primeira namorada que realmente eu parei para poder pensar em ter uma vida, mesmo tendo apenas 16 anos. E foi a primeira vez que eu tive uma decepção mútua, ou seja, uma decepção tanto com ela, tanto comigo mesmo. Porque nas outras vezes eu tive decepções só com as outras, que são mais completas e idiotas. Eu tenho esse dom para poder atrair garotas idiotas, é chato pra caralho, você não sabe o ponto, velho. Frustrante. Quarta dica. Tente tirar o máximo de experiências pessoais para poder colocar na sua história, mas experiências pessoais distorcidas. Como assim, Pablo? Eu tenho que mentir sobre minha vida na história? Tem que! A menos que seja uma biografia, você não precisa colocar totalmente a verdade que aconteceu na sua vida. Se você teve uma experiência de amor muito interessante, muito intrigante, intrigante, caralho, não consigo falar essa porra, velho. Não é, Pablo. Uma história muito interessante. Muito melhor. Se tiver uma história de amor muito interessante, uma história de amor muito calorosa, sedutora, uma história sexy, uma história ótima na sua vida, você pode pegar ela, distorcer alguns pontos e transformar em uma obra. Uma história não precisa ser totalmente verdade, a qual se ela não for uma biografia. Entendeu? Cachorro, filha da puta, velho. Que merda. Não sei vocês, mas eu não gosto de cachorro, velho. Tipo, olha isso. Ele late quando eu tô gravando. Ele não tava latindo. Pera aí. Vai dormir. Eu acho interessante isso, essa história que eu acabei de contar pra vocês. Eu trouxe um pouco dela pra minha história chamada White Rabbit, mas é a minha versão da história. Ou seja, não tem nada a ver com a minha história de verdade, é uma distorção completa, até porque, como eu acabei de dizer, ela é fantasia. Mas como eu sempre digo, você não precisa achar errado fantasiar, a menos que você coloque o gênero categoria fantasia na sua história, certo? Quinto e último ponto, mas não menos importante, preste bem atenção, nunca plagie histórias de romance. Como assim nunca plagie histórias de romance? Vou te dar um exemplo. Se você criar uma história de romance inspirada em outra história de romance, não vai funcionar. Porque história de romance tem que ser completamente diferente das outras. Porque se uma pessoa lê uma história de romance, ela não quer ler outra completamente diferente, apenas nomes trocados em outro livro. Entendeu? Sempre tem que ter uma temática, um desenrolar ou uma pegada diferente da outra. Um ótimo escritor que faz isso perfeitamente é John Green. A Culpa das Estrelas, que eu acabei de ler, passou-se anos, que já foi lançado, mas eu acabei de ler agora, não teve um final feliz. A Culpa das Estrelas, que acabou de lançar há pouco tempo, acho que tem várias pessoas que estão me assistindo, já viram o filme ou já leram o livro. É um livro que tem um romance completamente diferente. Acontece, eu não vou dar spoiler, acontece o desenrolar da história, eles se conhecem, parará, mas não tem final qual você espera, tem um final completamente diferente. Shakespeare, o renomado escritor inglês, também, ele impressionou com Hamlet, impressionou com Romeu e Julieta, são escritores a qual trazem histórias de romance completamente diferentes. Mas eu sou escritor de fanfic, você quer que eu seja igual a Shakespeare? Não quero que você seja igual a Shakespeare. Você pode se inspirar neles, porque você nunca vai fazer histórias igual a deles. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas. Por favor, não sigam elas ao pé da letra, tem mais dicas, mas o vídeo ficaria longo se fosse
dizer as outras dicas, não sejam alienados em questão de literatura, principalmente em romance. Talvez eu traga para vocês mais um vídeo sobre esse, falando de outros gêneros de fanfics, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Se não gostarem, deixe seu dislike. Me diga nos comentários para deixar seu dislike. Aqui quem fala com vocês é o Radon. E esse foi mais um vídeo. Fui!